Bom dia, gente. Hoje nós vamos iniciar nossa aula com as link words, também conhecidas como conjunções. No inglês, é muito difícil você usar essa terminação conjunctions, porque elas são mais identificadas como link words, ou seja, palavras que ligam, palavras que unem, palavras que juntam orações. Bom, vamos lá no português. O que é uma conjunção? Conjunção é uma palavra que liga duas ou mais orações. É a mesma coisa no inglês. Vale lembrar também que as link words são palavras invariáveis. As conjunções são invariáveis. Ou seja, elas não têm número, elas não têm gênero e elas não têm grau. Certo? São conjunções. Deixa eu marcar aqui para vocês. Essas conjunções são palavras que funcionam, como conectivos nas frases. O conectivo é justamente isso que eu falei para vocês. É aquela palavra que exerce a função de conectar, de ligar, de juntar orações. Agora é importante a gente falar do seguinte: as link words, elas ligam, elas unem, só que não é qualquer oração. Existem as orações dependentes e as orações independentes. A oração independente é aquela que quando você tem duas e você liga, ou melhor dizendo, você tira a conjunção, as duas continuam com o mesmo sentido. Já as dependentes são aquelas que precisam de uma link words para que elas tenham sentido. Eu vou explicar melhor isso para vocês, mas vamos só relembrar que as link words, elas podem ter, ideias de continuação, conclusão, adição, oposição, comparação, explicação, finalidade, negação. Existem várias conjunções e que podem expressar uma diversidade de ideias. Só que as link words, elas são muito complexas. Existem aquelas básicas, como são conhecidas, as 10 links mais conhecidas, mais usadas no inglês. E temos outras que com o tempo a gente vai estudar. Vamos iniciar com as básicas. Agora, observe essas duas frases. Foi o que eu acabei de falar para vocês da questão da dependência da conjunção. Olha essa primeira frase. We wait for Peter. He didn't show up. Duas orações. Elas são independentes, mas eu tive a opção de colocar um but. Para ligar as duas, eu coloquei o but. Muda o sentido? Não, você apenas complementa, certo? E é importante também a gente ver que as conjunções, elas podem, além de ligarem, de unirem, elas dão sentido também, é bom relembrar isso. Elas não só complementam as orações, mas elas dão sentido às mesmas. Existem 3 tipos de link words. As conjunctions, temos essa bem daqui, deixa eu destacar aqui para vocês. As coordinations conjunctions, que são essas. Aí nós temos as correlative conjunctions, que são essas aqui. E temos as subordinations, tá bem aqui, certo? São 3 tipos de conjunções. 3 tipos de conjunções. Bom, das 3, o nosso ponto principal, o nosso ponto inicial, por assim dizer, são essas aqui, As coordinations conjunctions, que são as conjunções coordenativas. Elas têm o objetivo de ligar palavras ou orações independentes. Desde que, observem isso aqui, desde que possuam a mesma classe gramatical. Ou seja, eu vou ligar orações que tenham palavras da mesma classe gramatical. E aí nós temos, and, bem aqui, and, but, for, or, nor,
so e at. E temos também bem aqui no início, ó, nessa imagenzinha aqui, observem aqui, since, desde. It, como eu já disse ainda também, né? Because, porque, and, e, for, para, but, mas, until, até, e however, quer dizer contudo. Então, essas são as principais, as que nós vamos dar prioridade de estudar, certo? Senão acaba ficando muito pesado para vocês. Ó, I like my job and my boss. Eu gosto do meu emprego e do meu chefe. Eu gosto do meu emprego é uma frase. Do meu chefe é outra. Eu juntei as duas e coloquei o and. Entra aqui aquela questão da classe gramatical, ó. Job é emprego, substantivo. Boss, chefe, substantivo. Olha essa daqui. I would go to the beach. Beach, praia. But it's raining. Chovendo, certo? Chuva. Então, but, esse but vai ligar, ó. Eu iria à praia, mas está chovendo. Eu utilizei o que para fazer a ligação da classe gramatical? Muito simples, tá bem aqui, ó. Go, que é o verbo, e raining, que é o verbo. Olha essa segunda frase. I hate to waste water. Odeio desperdiçar água. For, que pode ser para, pois, it's very important these days. Então, tá aqui, ó, eu juntei, pois é muito importante nos dias de hoje. Então, é isso que vocês têm que aprender a fazer. I don't like dogs, nor do I. Eu não gosto de cachorros. Nem eu, nor, nem. O que é um absurdo, né? Mas tudo bem, é só uma frase. Então, eu juntei as duas. Essas frases bem aqui, essas conjunctions aqui, tem uma característica muito importante, viu? Que vocês podem anotar bem aí. Uma das características delas é que geralmente elas aparecem no meio da frase. No meio da frase, certo? Anotaram? Elas geralmente aparecem no meio da frase, ou seja, como é que se diz? 99% das frases com este tipo de link words, coordination conjunctions, vão ser encontradas no meio da frase. Isso é muito importante. Então, relembrando, se a gente isolar as palavras, a gente pode reconectá-las, a gente pode uni-las, dando sentido. E esse sentido vai ser feito através de quem? Das link words. Elas são muito importantes no inglês. Vamos continuar aqui. Mas, professora, você não disse que a gente vai estudar primeiro as coordinations, certo? O que eu quero que vocês saibam bem aqui é que essas correlates, elas têm a função de ligar também palavras da mesma classe gramatical. E aqui eu botei alguns modelos. Eu gostaria que vocês fossem associando o significado as, tão como but, and, tanto e, not only, but else, não só, mas também, either or, qualquer um ou, neither nor, nenhum dos dois, nem, whether or, se ou. Eu quero que vocês vão associando isso. A tradução delas é o máximo que a gente vai fazer dessa segunda parte aqui das correlations. É isso bem aqui. É estudar a tradução delas, certo? Aí nós vamos para as subordinadas. Essas aqui sim a gente vai estudar lá na frente. Por quê? Porque elas são muito complexas. Elas têm uma complexidade maior. E aí, ao invés de vocês entenderem com clareza, vocês podem confundir muito. Até porque elas têm muitos significados. E vamos primeiro, relembrando, estudar as básicas, que são essas aqui, né? As básicas, que são essas aqui. Aqui vocês precisam saber a função, como elas se chamam e quais são. Nessa segunda etapa aqui, eu só quero que vocês saibam
quais são as que eu coloquei aqui e as suas respectivas traduções, que são essas, certo? E essa subordination só quero que vocês saibam o seguinte, que elas ligam orações dependentes, só isso, com orações independentes. Então, elas ligam uma oração dependente com outra oração, que sendo esta independente. Só isso, por enquanto. Nas próximas aulas a gente vai aperfeiçoar. Bom, as 10 conjunções mais utilizadas no inglês, vocês pegaram os livros de inglês, todos eles vão trabalhar estas 10 conjunções. Não é isso? Also, traduzida por embora, apesar de, é uma conjunção concessiva, né? Então, o que é que vocês têm que saber nessa primeira fase? É saber que ela é uma conjunção concessiva, certo? E sua tradução. And é uma conjunção adicional. Essa aqui é muito utilizada por vocês, certo? 3, because é uma conjunção explicativa. O nome já diz tudo, não é isso? Que significa por quê. But é uma conjunção adversativa, certo? Tradução, mas. Ideias opostas. Eu não falei da primeira, né? Da concessão é o que dá uma ideia, uma ressalta, um argumento principal, né? É uma que sempre tá dando um destaque. Então, ela sempre dá um destaque. Voltando aqui. However, é uma conjunção adversativa, ou seja, dá ideias, indicam ideias opostas, que significa entretanto ou no entanto. 6, if, é uma condicional, impõe uma condição, se. Aí nós temos aqui or, não é isso? Que vai indicar o quê? Or indica uma conjunção alternativa, alternâncias, ou. With, que significa de outro modo, de outra forma, é aquela que sempre vai dar uma alternativa, uma opção, quando você tem 2 ou mais opções para você fazer uma escolha. A 9, since, que significa desde que, desde já que. Ela tem uma série de traduções e é uma explicativa, ou seja, vai dar uma explicação de alguma coisa. E 10, so, traduzida por então ou por isso, que é uma conjunção, quer dizer, conclusiva, da conclusão de uma ideia, quando você encerra um pensamento, uma ideia. E aí, eu preciso saber tudo isso, professora? Precisa. Vocês têm que identificar essas 10 conjunções, a sua tradução e que tipo de conjunção ela é, para que ela serve. Olha bem aqui esse and, que vocês conhecem bem, ó. She visits Los Angeles and New York. Ó, ligando. Ela visitou Los Angeles e Nova York. Ela faz a relação, a união, né? Isso é uma adição. Duas orações. Essa bem aqui que dá uma ideia de escolha, ela é muito interessante, porque, ó, por exemplo, aqui. Você precisa estudar, ó, você precisa estudar bastante. De outra forma, você não vai passar, ou seja, uma alternância. Ou você estuda ou você não passa. 2 situações. Uma complementando a outra. Para você passar, justamente, você precisa estudar. Ó, essa segunda, eu realmente gosto da minha equipe. Caso contrário, teria deixado meu trabalho. Claro, eu gosto da minha equipe. Caso contrário, eu já teria saído desse emprego. Então, esse jogo de palavras, ele é necessário para que você possa ter uma boa compreensão do conteúdo. É difícil conjunção? Não, não é difícil. O importante é você saber associar a finalidade de cada uma. É muito importante você associar isso. Existem só essas? Não. Existem muitas conjunções no inglês. São muitas. Só que, como eu estou dizendo, a gente vai trabalhar primeiro essas básicas,
Quais são as básicas, professora? Essas 10 mais utilizadas e essas aqui do quadrinho, porque lá você não tem. Lá eu não coloquei, por exemplo, until, que é muito conhecido, e at também, que é muito conhecido. Então, eu espero que vocês tenham colocado as traduções dessas. Vou repetir aqui para quem não anotou. Since, desde, yet, ainda, and, claro, e, vocês já sabem, because, porque, for, para, ou pois, né? But, mas, until, até, e however, contudo. Bom, feita essa explicação, nós encerramos essa nossa primeira parte. Mas antes de encerrar, vamos só relembrar qual é a função de uma conjunção. Ligar, conectar, juntar orações. Elas são várias. Elas podem indicar continuação, conclusão, adição, oposição, comparação, explicação. Várias. Não se prendam apenas a essas que eu coloquei aqui. É como eu disse, a gente vai trabalhar aos poucos, que é um conteúdo muito complexo. Elas se dividem em quantas? Em três de acordo com sua classificação. Essas coordinations, que são as básicas, certo? São as que vocês têm que conhecer. As correlatives, ou correlations, conjunctions, elas são intermediárias, vamos dizer assim. O que é que vocês precisam saber? Conhecer essas aqui que eu coloquei, não é isso? E saber, tá bem aqui, ó. E saber suas traduções. E com relação à terceira classificação, que são as subordinations, só relembrando que elas vão ligar uma oração dependente a uma oração independente. O que não acontece com as outras duas, que são orações ou dependentes ou independentes. Ou dependentes ou independentes. Só precisam saber disso aqui, isso. Que elas ligam orações, duas orações, uma dependente junto a uma independente. Dito isso, nós encerramos essa primeira parte da nossa aula. A atividade vai anexa aí ao conteúdo, não é isso? Tentem responder a atividade. Eu coloquei um nível bem variado. Tem umas questões muito boas, outras que vai exigir um pouco mais de raciocínio de vocês. Vocês vão ter que ler bastante para poder entender. Pois bom, um bom dia a todos e bons estudos e até a próxima aula.